Então vamos lá, vamos começar aí a resolução comentada do Enem 2023, para que você possa aí estar vendo aonde errou, né? E também estudando, né, usando essas questões para outros vestibulares que você tiver trabalhando, né? Também fazendo. Então a ideia é nós discutirmos algumas questões bem conceituais, às vezes fazendo um experimento ou outro, né, para dar subsídios aí, até mesmo visuais, né, para você estar acompanhando aquele tipo de questão, tá? Isso acaba gravando, às vezes, o conceito de maneira mais fácil. Então vamos lá, vamos começar essa resolução comentada. Então são as questões de física, né, do Enem, que é do segundo dia. E começamos aí, né, usando o caderno amarelo, né, as questões do caderno amarelo, caderno 5. E começamos com a questão 91. A questão 91 é a questão aí do Cebolinha e do Cascão se comunicando. Vamos fazer a leitura, né? E depois eu vou fazer um experimento só para vocês acompanharem de maneira visual o que ocorre durante a transmissão da informação. A ideia, basicamente, do problema aqui é o Cebolinha do lado esquerdo, né, tá conversando com o Cascão do lado direito, usando esse sisteminha que vocês estão vendo aqui, 2 latas e um barbante conectando as latas, né? Então vamos fazer a leitura aqui, ó. Na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando 2 latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante, para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permanecem inalteradas durante a brincadeira. É claro que aqui tem algumas hipóteses importantes, né, que estão escondidas nessa frase que ele acabou de colocar, né? Demais condições permanecem inalteradas. Bom, a ideia é de que nós temos aqui quem é o emissor, né, nessa foto que está sendo mostrada aqui nesse desenho, você tem o Cebolinha falando, né? Então ele está emitindo frequências, né, que vão ser transmitidas pelo fio, tá ok? Então, assim, o fio permanece o mesmo, então as condições físicas do fio são as mesmas, né? Então, aí, elasticidade do fio, a rigidez, né? A tensão que o fio tem continua sendo a mesma, né? Mesmo quando eles aumentam o comprimento do fio, o fio cada vez mais extenso, como ele comenta aqui, tá ok? Então, na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora, né? Então essa é a pergunta dele. E as respostas, né, que são vistas aqui nas alternativas, a altura. Então aqui a altura, né, tem a ver com frequência. Então lembra que eu falei que as frequências emitidas aí pelo Cebolinha, né, que serão ouvidas pelo Cascão, não mudam, né? O período, período tem a ver com frequência também, né? Então tá aí uma outra quantidade que não vai mudar. A amplitude, aí tem uma discussão interessante da amplitude que nós vamos fazer com o experimento, né? A velocidade, né, do som aqui, a velocidade de propagação, notem que a tensão da corda, né, do barbante aqui, né? Estou falando corda, às vezes barbante, porque é mais usual dentro da física, quando a gente vai explicar esse tipo de problema, falar corda, né? Aqui a gente tem, obviamente, um barbante. Então a velocidade de propagação do barbante, ela muda. Bom, isso daí tem a ver com a tensão do barbante, e é justamente aquelas demais condições permanecem inalteradas. Então, a tensão no barbante, né, ele não está esticando ao mesmo tempo que está aumentando o comprimento do barbante. Então, mantendo a mesma tensão, a velocidade vai ser a mesma. E o comprimento de onda? Bom, o comprimento de onda, né, das ondas que vão passando pelo barbante, mantendo as mesmas condições, permanece também o mesmo. Então, a grande questão aqui é a amplitude. E para explicar a amplitude, nós vamos fazer um experimento bem simples para você acompanhar aí. Vamos começar. Bem, então, este é o experimento que nós vamos estar realizando agora, só para mostrar para vocês, né, qual é a condição, né, da amplitude, né, durante a transmissão da voz, né, do Cebolinha pelo barbante. Então, eu vou mudar aqui a configuração. Do lado esquerdo aqui eu vou colocar um oscilador que vai fazer o papel do Cebolinha,
ok? Esse da voz, né, do Cebolinha. O Cebolinha está emitindo ondas, né, ondas sonoras. Esse oscilador aqui está emitindo ondas também na própria corda que vocês estão vendo, que seria a corda em vermelho, essas bolinhas, seria justamente o barbante. Para simular o barbante cada vez maior, eu vou colocar uma condição de que esse barbante, né, ou a corda que aqui vocês estão vendo, vai para o infinito. Então essa janela aqui indica que ele continua no infinito, tá ok? Aqui embaixo vocês estão vendo também outras configurações que eu devo estar trabalhando. A amplitude, por exemplo, né? Vou até mudar um pouquinho a amplitude aqui, ó, mostrando para vocês que agora eu vou colocar a amplitude 1 centímetro. E você tem aqui um ajuste fino da amplitude. Então, a amplitude, basicamente, né, é a distância entre essa linha laranja e o topo da onda que está sendo produzida aqui nesta corda, né? A frequência eu também posso alterar ela, mas eu vou deixar esse valor que aqui está. O amortecimento, nessa primeira parte, eu vou tirar o amortecimento. O amortecimento tem a ver com o próprio barbante, é uma condição do barbante, né? É o que nós chamamos de viscoelasticidade, é a viscosidade do próprio barbante. E a tensão da corda, né, também é importante aqui, né, eu vou manter uma alta tensão. Então agora eu vou dar um pause e vocês vão estar observando a amplitude da onda, essa distância do topo da onda, né, dessa parte mais alta da onda, até a linha laranja aqui, que é uma linha de referência, que separa a onda bem ao centro dela, né, corta ela ao meio aqui, né. Agora eu vou, né, colocar numa velocidade um pouco mais baixa para vocês verem que a amplitude sem amortecimento permanece a mesma no barbante, ou seja, na corda que eu estou simulando aqui, tá ok? Agora eu vou colocar um pouco de amortecimento para ver o que acontece aqui, ó. Notem que bem perto, né, do oscilador, que de fato é o Cebolinha, né, está fazendo o papel de Cebolinha aqui, a amplitude permanece, né, aquela amplitude de 1 centímetro que eu coloquei. Mas logo à direita você está vendo que a onda vai se propagando com uma amplitude cada vez menor, tá ok? Se eu aumentar o amortecimento, essa situação fica cada vez mais evidente, né, de tal forma que as oscilações perto da janela quase não se apresentam, devido ao amortecimento que a onda sofre durante, né, a propagação na corda. Então, tanto o barbante quanto essa corda tem amortecimento, e o amortecimento diminui a amplitude. Em termos práticos, lá no exercício, né, o amortecimento vai fazer com que a voz do Cebolinha tenha menos intensidade, né, tenha menos intensidade chegando lá no cascão. De tal forma que, conforme eles vão aumentando o comprimento do fio, mais ainda o amortecimento interfere na amplitude. Ou seja, você poderia pensar numa situação extrema de que, se o Cebolinha e o cascão estiverem muito distantes, né, o amortecimento vai fazer com que a amplitude vá a zero. Tá? Eu vou elevar um pouquinho mais o amortecimento aqui, aumentar ele, vocês vão ver que do lado direito a corda quase não se movimenta. Então tá aí, essa é a explicação, né? Se aumentar o tamanho do barbante, né, aumentar a extensão do barbante, o atrito, né, o amortecimento vai interferir na amplitude, vai diminuir a amplitude. E aí sim nós temos, né, uma explicação para o resultado daquele exercício. Tá ok? Tá aí. Então, né, na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda? A amplitude devido ao amortecimento. Ok? Então fica aí esse experimento para que vocês tenham uma visualização do processo físico que está ocorrendo nesse tipo de problema, e aquilo que ele queria que a gente destacasse é justamente a amplitude sendo afetada. Tá ok? Eu deixei justamente a referência, né, do FET, que é Physics Education Technology, e vocês podem estar olhando para esse laboratório virtual e também trabalhando questões de física dentro dele. Vamos para a questão 92 agora, né, no caderno 5 amarelo. Informações digitais, dados, né, são gravados em discos ópticos, né, como CD e DVD, na forma de cavidades microscópicas. A gravação e a leitura óptica dessas informações são realizadas por um laser,
Aparece a luz laser, que é justamente o que eu estou usando aqui para estar dando a referência de onde eu estou lendo, né? Que é um ponteiro laser, né? Fonte de luz monocromática. Então, todo laser é uma fonte de luz monocromática, que significa apenas uma cor, né? Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área de disco. Tá? Então, diminuindo o tamanho da cavidade, você consegue armazenar mais informação. O fator limitante para a leitura de dados é o espalhamento da luz pelo efeito de difração, fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem do seu comprimento de onda. Então, aqui ele está explicando justamente o que é a difração, né? Que é um fenômeno ondulatório que ocorre com a luz quando ela tem que passar por uma fresta, né? Que aqui é, obviamente, esse orifício, essas cavidades, né, que tem dentro do DVD ou do CD. Essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissões em menores comprimentos de onda, possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores. Então, notem, né, a gente já sabe que para armazenar o dado, né, você usa o laser, e o laser interage com cavidades que tenham, né, o tamanho correspondente ao tamanho do comprimento de onda daquela luz que ele está usando, daquela luz monocromática que nós chamamos de laser, né? Então, em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em discos de uma mesma área? Então, note, otimizar significa que você vai colocar a menor cavidade possível para que você tenha o número de cavidades o máximo possível, de tal forma que, para que seja a menor cavidade, você tem que usar uma fonte de luz monocromática com a menor comprimento de onda possível. Agora vamos ver aqui a região espectral que ele está colocando. Olhando nas alternativas, nós temos violeta, azul, verde, vermelho e infravermelho. Bom, então aí a pergunta é: qual dessa luz monocromática você tem o menor comprimento de onda? Bom, aí é uma questão do espectro eletromagnético, né? Então nós estamos vendo que todas as alternativas que ele colocou diz respeito à luz visível, e nós sabemos que a luz visível vai do vermelho, desculpa, o infravermelho nós não enxergamos, o vermelho até o violeta. Só que nesse caso, né, o menor comprimento de onda é o violeta e o maior comprimento de onda é o vermelho. Então, para ter a menor cavidade ser usada possível, né, você teria que usar o violeta. Então, a resposta correta aqui é a letra A, tá ok? Então, tá aí uma situação de uso, né, da luz para fazer gravação ou gravar informações digitais em CD e DVD, tá? Usando um aspecto bem interessante que tem a ver com a difração da luz. Vamos lá, vamos para o próximo. Questão 93. Uma questão de cálculo agora, tá? O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio, de curto alcance, presente em diferentes dispositivos eletrônicos de consumo. Ela permite que aparelhos eletrônicos diferentes se conectem e troquem dados entre si. No padrão Bluetooth, denominado de classe 2, as antenas transmitem sinais de potência igual a 2,4 miliwatts. Então, notem aqui, né, mili, né, 10 a menos 3, watts. É a unidade de potência, né, que é o watts. E possibilitam conectar dois dispositivos distanciados até 10 metros. Notem, então, esses dois dispositivos estão distantes 10 metros e você tem aí um sinal, né, da antena, né, transmitido de 2,4 miliwatts. Considere que essas antenas se comportam como fontes pontiformes. O que significa pontiforme? Fontes. Coisas muito pequenas, né? Você pode considerar muito pequenas dentro daquilo das dimensões do próprio problema. Note que ele colocou aqui uma distância de 10 metros. Então, uma fonte pontiforme tem um tamanho muito menor do que 10 metros, né? Então, nós vamos considerar essas antenas como fontes pontiformes que emitem ondas eletromagnéticas esféricas, tá?
Então aí vem as ondas eletromagnéticas esféricas, e que a intensidade do sinal é calculada por potência dividido por unidade de área. Então, que área é essa, né? Então isso é uma coisa que a gente vai ter que interpretar aqui também. Considere 3 como valor aproximado para π, uma aproximação aí que nós vamos ter que usar, né? Para que o sinal de Bluetooth seja detectado pelas antenas, o valor mínimo de sua intensidade em watts por metro quadrado é mais próximo de um desses valores aqui, né? Então 10 a menos 6, vocês estão vendo que tem potência bem baixas aqui, né? Nós estamos trabalhando com miliwatts, né? Mas vamos entender todo o sistema que ele está querendo montar, né? Note, você tem então um ponto emissor, uma fonte pontiforme emissora, e obviamente você tem uma anteninha que vai estar fazendo a leitura, né, dessa informação emitida por Bluetooth. Então nós temos vamos pensar em duas fontes, né, pontiformes. Uma fonte é o emissor do sinal, e a outra fonte é o receptor do sinal. E a distância entre as duas é de 10 metros, né, que é o limite que ele está colocando para nós aqui. Tá ok? Agora, o que acontece? O emissor ele vai emitir ondas eletromagnéticas esféricas. É muito difícil eu desenhar uma esfera aqui, né? Eu vou mostrar uma circunferência que vai representar a superfície esférica, né, da onda eletromagnética que vai se propagando a partir do emissor. Então, vocês vão ver que, olha lá, eu desenhei, né? Note, isso, como eu falei, eu reduzi a uma circunferência, mas de fato é uma esfera, né? A esfera tem uma área, e essa área eu não vou desenhar aqui, senão vai ficar muito complicado, né? Então vai se propagando, né, lentamente até atingir o receptor, formando então uma superfície esférica que engloba, né, toda a área, né, registrada aqui através do próprio receptor, porque a distância de 10 metros é o raio dessa esfera, né? Então, a energia que é dado aqui em termos de potência, né? Porque lembra que potência é energia dividido pelo tempo. Essa potência, essa energia, está espalhada em toda a área que vocês estão pensando aqui, né? Como eu falei, é uma simplificação, né? Nós temos, a área seria, para nós, essa linha toda aqui. Então, aquele 2,4 miliwatts estaria espalhado em toda essa área aqui. Por isso que ele pede para a gente calcular em termos de intensidade, que é potência dividido pela área. Então, agora, indo para o problema, de fato, isso é uma esfera. Então, eu vou precisar da área da esfera e do raio da esfera. Primeiramente, obviamente, o raio da esfera. Então, vamos calcular assim, ó. A potência emitida é aquele 2,4 miliwatts, certo? A intensidade recebida pelo receptor aqui é a potência dividido pela área. Que área? A área da esfera, né? Porque as ondas eletromagnéticas estão se espalhando em esferas. Sendo que o raio dessa superfície esférica é 10 metros aqui, né? Então, a área de uma superfície esférica é dado desta forma, 4πr². Então, aí que vem aquela aproximação que ele coloca, ó, o π vale 3. Então, é 4 vezes π, 4 vezes 3 dá 12. R², R, o raio da esfera, é 10. Então, vai ficar 10 ao quadrado, 10 metros ao quadrado. Então, vai ficar assim o cálculo. 4 vezes 3, né? Lembra que o π é 3, é 12. E o 10, que é o raio, né? 10 metros, é 10 elevado ao quadrado, certo? Então, transformando em notação científica, né? 1,2, 10 a terceira, metro quadrado. Essa é a área da superfície esférica, onde toda aquela energia de 2,4 miliwatts, lembrando que isso está dado em potência, né? Está espalhada em toda a superfície esférica, tá ok? Portanto, agora a intensidade, basicamente é a potência, que é 2,4 miliwatts, dividido pela área que nós encontramos aqui. Então, vamos transformar o miliwatt 10 a menos 3, né? Então, está aqui 2,4, 10 a menos 3, e a área que nós já tínhamos calculado, 1,2, 10 a terceira. Bom, a parte decimal aqui, né? Note que está tudo em potência de 10 e notação científica, de fato, né? 2,4 dividido por 1,2 é o dobro, né? 2,4 é o dobro de 1,2. Então, a resposta fica entre A e B.
Agora, note, nós temos que acertar as potências. Aqui a divisão de potência, né, de mesma base. Mantém a base e subtrai os expoentes. Então, é menos 3, menos 3. Menos 3, menos 3 dá menos 6. Então, a resposta é a letra A. Então, aí, né, só as continhas de potência, né, que uma dica é treinar bastante esse tipo aí de situação com potência, porque cai muito, não só nesse vestibular, como em outros vestibulares. Então, a resposta aqui é 2,10 a menos 6. Ok? Watt por metro quadrado. Vamos para a próxima. Então, agora a questão 97, do caderno amarelo. De acordo com a Constituição Federal, é competência dos municípios o gerenciamento dos serviços de limpeza e coleta dos resíduos urbanos, o lixo. No entanto, há relatos de que parte desse lixo acaba sendo incinerado, liberando substâncias tóxicas para o ambiente e causando acidentes por explosões, principalmente quando ocorre a incineração de frascos de aerossóis. Por exemplo, né, os desodorantes, inseticidas e repelentes. A temperatura elevada provoca a vaporização de todo o conteúdo dentro desse tipo de frasco, aumentando a pressão em seu interior, até culminar na explosão da embalagem. Suponha um frasco metálico de um aerossol de capacidade igual a 100 ml, 100 mililitros, contendo 0,1 mol de produtos gasosos a temperatura de 650 graus Celsius, no momento da explosão. Então, aí a temperatura fica bem alta, né, no momento da explosão. Considere aqui a constante, né, dos gases ideais, dada em litros atmosfera por mol Kelvin, 0,082, né? A pressão em atmosfera dentro do frasco, no momento da explosão, é mais próxima de... Bom, como ele está falando justamente, não está falando de um processo de transformação, nós temos aqui uma equação de estado, né? Equação de estado dos gases ideais, que é dado por PV igual a nRT, que pode ser usado neste caso. E ele está querendo justamente a pressão. O volume nós temos aqui, né, em mililitro. Nós vamos ter que transformar em litro, porque o R é dado em litro, né? O número de mol, tudo bem, né? Está correto. A temperatura tem que ser transformada em Kelvin. Então nós temos que fazer algumas alterações, né, em termos de conversão de unidade. Então, 100 mililitros, na verdade, é 0,1 litro, né? É só dividir por 1000 aqui, que é mililitro, né? E os 650, você tem que somar, obviamente, 273 para transformar para Kelvin. Então, vamos lá, né? Então, o volume, como eu falei, né? Os 100 ml, 100 mililitros é 0,1. Aqui o número de mols, né? N é 0,1 mol. A constante dos gases perfeitos, né? E aquela soma que eu falei para vocês, né? Que é justamente somar 650 mais 273, dá 293. O 0,1, pessoal, já dá para cancelar dos dois lados. Então vai ficar só esse produto aqui, ó. Então agora, para fazer o mais rápido esse produto, vocês, né, aqueles que estão acompanhando as minhas aulas, em geral eu tento simplificar um pouco, né, essa situação. Imagine que, em vez de 0,082, eu tivesse esse número aqui, né, 0,01. Em vez de 923, 900. Se eu fizer rapidamente, né, essa multiplicação, né, 0,01 vezes 900 dá 9. Então agora eu vou fazer uma outra aproximação, só para usar essa base aqui de cálculo. Então, em vez de 0,01, eu vou usar 0,08. Então é 8 vezes o resultado de cima, que dá em torno de 72, né? Ou seja, né, olhando as alternativas, dá para perceber que os valores que vão aparecendo aqui, né, são bem distintos entre si. E o resultado que eu estou obtendo é em torno de 70, né? E o único valor que nós temos em torno de 70 é o 76. Então, em vez de fazer aquele cálculo diretamente, né, eu posso fazer pequenas aproximações para chegar num resultado mais rápido para eu conseguir dar a resposta. Se você, né, ficar um pouco na dúvida, deixe para retornar essa questão e tentar fazer o cálculo exato, né, no final, quando sobrar um pouco mais de tempo, tá ok? Mas nossa resposta, a letra C. Vamos para o próximo cálculo.
Questão 98, caderno 5, amarelo. O circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas. Notem aqui no circuito as 3 lâmpadas, né? L1, L2, L3. Se elas são idênticas, elas têm a mesma resistência, né? Então, consiste, né, nesse circuito uma associação mista, né, de resistores. Então, se as lâmpadas são resistores, dá para perceber aqui, só pela montagem, né, que cada lâmpada está montada em paralelo com uma resistência R, né, que no fato são as mesmas resistências R para as 3 lâmpadas, né? Então eu tenho 3 lâmpadas em paralelo com resistência R e as 3 lâmpadas são iguais, né? Então cada lâmpada L1, L2, L3 é associada em paralelo a um resistor resistência R, formando, né, um conjunto. Esses conjuntos estão associados em série. Então, onde está L1, né, o conjunto L1 com L2 e L3, né, eles estão associados em série, como vocês podem observar aí no circuito. E eles são conectados a uma bateria, como vocês estão vendo aqui, que é a fonte de energia, tá? Então, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias de uso, apenas a lâmpada L2 queima. Então, ele está falando que depois de alguns dias, essa lâmpada aqui queima, enquanto as demais permanecem acesas, né? Então vamos considerar que a bateria ainda está dando conta de alimentar essas lâmpadas aí. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L2, os brilhos das lâmpadas serão os mesmos, mais intensos, menos intenso para L1 e o mesmo para L3, mais intenso para L1 e menos intenso para L3. Bom, aqui é uma discussão que nós temos que ter, que o brilho das lâmpadas tem a ver com a corrente que passa por elas, basicamente. Essa corrente é dada, basicamente, obtida através da resistência equivalente, né? Então, usando a lei de Ohm, nós podemos, né, usar ela para determinar a resistência equivalente de um circuito, né? Então, a lei de Ohm permite você usar ela para obter a resistência equivalente de todos os conjuntos. Mas a gente não vai fazer isso aqui. A ideia é, pelo menos conceitualmente, lembrar algumas coisas de circuito série e paralelo. Então, primeira coisa de circuito em paralelo. A resistência de cada conjunto aí que nós temos, uma vez que as lâmpadas são iguais e as outras resistências são iguais, é de que a resistência de cada conjunto em paralelo é a mesma. E essa resistência, olha que interessante, né? Tem que lembrar disso, hein? Isso aqui é importante dentro da eletrodinâmica. A resistência equivalente de um conjunto que está em paralelo, essa resistência equivalente é sempre menor do que a menor resistência, tá ok? Esse é o primeiro fato que nós vamos usar daqui a pouco. Segunda coisa, resistências em série, né, levam o REC a ser maior do que a maior resistência. Lembra que cada conjunto está em série. Então, esses dois lembretes aqui para vestibular é sempre importante. REC de resistência em paralelo é sempre menor do que a menor resistência que está envolvida ali no conjunto em paralelo. E resistência em série, o REC dela é sempre maior que a maior resistência. Então aí entra a lei de Ohm, uma vez que a gente quer calcular o REC, a DDP, dado pela fonte de energia, né, a fonte de energia que está aqui do lado esquerdo, que é uma pilha, é igual ao REC vezes a corrente. E eu posso agora isolar a corrente e dizer o seguinte: uma vez que a bateria mantém a sua potência, mantém a DDP nesses dias que é de uso aí das lâmpadas, então a resistência basicamente é igual a essa DDP, que se mantém a mesma, dividido pelo REC. Lembrando que o REC vai mudar. Por quê? Porque uma das lâmpadas queima. E isso vai fazer alteração do REC. Agora vem a ideia da queima da lâmpada. Então vamos imaginar que nós temos um certo REC sem a lâmpada L2 ser queimada. Quando a lâmpada L2 queima, a resistência do conjunto a qual ela pertence aumenta, tá? Porque aí só vai ficar R. Por que eu estou falando isso? Por causa daquilo que eu falei para vocês aqui em cima. A resistência equivalente do paralelo é a menor do que a menor resistência do conjunto.
tá? Ou da lâmpada ou a resistência R. Mas quando a lâmpada queima, já não tem mais paralelo. Aí a resistência aumenta. Se a resistência aumenta, a tendência é de fazer com que a corrente aumente, né? Desculpa, o contrário. A resistência aumenta, a corrente diminui. Por quê? Porque pela relação da lei de Ohm, a resistência e a corrente são inversamente proporcionais. Então, se o REC aumenta, então a corrente diminui. Então, isso tudo porque L2 queimou. Agora, se a corrente diminui, o brilho das lâmpadas diminui também. De fato, a nossa resposta é a resposta C. Então, lembre sempre isso. Corrente e resistência são inversamente proporcionais. Se a resistência diminui, a corrente aumenta. Se a resistência aumenta, a corrente diminui. E no caso aqui, devido à queima do L2, né, a resistência, né, final, o REC final, que é dado pela soma, né, que é a resistência em série, acaba aumentando também. Então essa que é a resposta, né, desse exercício, a letra C, fazendo com que ao queimar a lâmpada L2, o REC, não o REC, já não vai ter mais REC, né? Aí a resistência aumenta. Aumentando a resistência, a corrente diminui e o brilho das lâmpadas diminui também. Vamos para o próximo, questão 101. O fogão por indução funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela, com consequente transformação de energia elétrica em calor, por efeito Joule, famoso efeito Joule. Transformação de energia elétrica em calor. A principal vantagem desses fogões é a eficiência energética, que é substancialmente maior que a dos fogões convencionais, tá? Então aí a vantagem, né, de usar corrente elétrica induzida é justamente, né, para ter uma maior eficiência na geração de calor. A corrente elétrica mencionada é induzida por... Agora vem aí o fenômeno que está por trás do funcionamento desse fogão, né? Que é a indução de corrente elétrica. É induzida por radiação, por condução, por campo elétrico variável, campo elétrico variável, campo magnético variável e ressonância eletromagnética. Aqui vamos fazer novamente um experimento bem simples para mostrar o fenômeno que está aí por trás, né, da indução da corrente elétrica. Tá ok? Então vamos lá, vamos ao experimento. Agora vocês estão vendo o experimento. Novamente esse experimento é do FET, tá? E vocês podem acessar depois e ver justamente aí a situação de fazer virtualmente um experimento. Esse experimento é o seguinte: vocês estão vendo aqui um solenoide, né, bem simples, vários fios, e a ponta, né, do solenoide, né, os terminais do solenoide estão conectados a uma lâmpada aqui. E também aparece aqui um ímã, né, mostrando aqui os polos norte e polo sul do ímã. Agora eu vou mostrar uma coisa que, em geral, nós podemos observar dentro do laboratório de física, que é basicamente as linhas de campo magnético desse ímã. Então agora vou fazer uma dinâmica aqui mostrando que se eu mantiver o ímã parado na frente do solenoide, né, não existe corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai ser representada justamente pelo brilho da lâmpada. Agora eu vou mudar aqui o posicionamento, né, do ímã em relação ao solenoide. E vocês estão vendo que as linhas de campo magnético vão, né, mudando dentro do solenoide, dentro da região onde está o solenoide. Ou seja, as linhas de campo dentro do solenoide estão variando. E você poderia já comentar diretamente que o campo magnético está variando dentro do solenoide. Isso proporciona a geração de corrente elétrica. Isso é basicamente usado, por exemplo, numa hidrelétrica. Numa hidrelétrica, dentro da turbina, tem ímãs e solenoides. Conforme os ímãs giram em torno do solenoide, ou então se movimentam em relação ao solenoide, gera energia elétrica.
Então, aí, a indução da corrente elétrica por variação do campo magnético, né? Por um campo magnético variável, ok? Então, voltemos lá na nossa questão para ver justamente a alternativa. Só apontando aqui, né, que a corrente elétrica mencionada é induzida por campo magnético variável, ok? Então, tá aí a nossa resposta. Vamos para o próximo. Aqui a referência, né, para o experimento, né? Questão 102, caderno 5 amarelo. Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura, para elevar cargas correspondentes à massa M1 e à massa M2, com velocidade constante. A fim de que o exercício seja realizado com a força F, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelho, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto que a polia móvel divide as forças. Então, aqui nós temos a polia fixa, vocês estão vendo, né? Outra polia fixa. E vocês estão vendo, então, só a direção do fio sendo alterada. Então, a única coisa que a polia fixa faz é alterar a direção da força, ok? Agora, aqui nós temos polia fixa, de tal forma que é muito semelhante ao sistema mostrado anteriormente, né, na figura 1, no aparelho 1. Agora, aqui tem uma polia móvel. Essa polia móvel, né, tem um destaque. Ela divide forças. E aí vocês já estão vendo que eu desenhei aqui, né, coloquei para vocês, as trações no fio. No primeiro aparelho, note que só tem um fio, então a tração é sempre a mesma nesse fio, e eu chamei de T1. E o peso do corpo aqui é P1, devido à massa M1 que ele tem. Então, a relação de forças entre tração e peso. E do lado direito, no aparelho tipo 2, devido à polia móvel, nós temos duas trações sendo posicionadas no fio aqui, né? Lembre que o fio sempre tem a mesma tração, mas com a polia móvel você é obrigado a desenhar essas duas trações, comparado com o peso P2 que está aqui embaixo. Então aqui eu tenho duas trações equilibrando o peso P2, tá ok? Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, então elas não podem esticar. As massas das polias e das cordas são desprezíveis, né? Para obviamente não interferir na análise das forças. E que não há dissipação de energia, não tem atrito. Para essa academia, qual deve ser a razão M2 sobre M1, informada aos usuários? 1/4, 1 sobre 2, 1, 2 ou 4? Para poder responder isso, nós vamos ter que fazer uma análise da estática do problema, né? Das forças em equilíbrio estático. Então vamos começar pelo aparelho 1. Notem que, como eu falei, se tem só este fio, né? Nós temos só esse fio, então a tração ao longo do fio é sempre a mesma, tá ok? Ou seja, primeiro, né, primeira parte, o peso 1, quando em equilíbrio estático, ou então em velocidade constante, que é o que ele coloca aqui, né, as forças são, a força resultante é 0 e as forças são iguais. Portanto, P1 igual a T1, tá ok? Agora, como o fio transmite a tração, a força que está sendo aplicada aqui tem que ser igual a T1, né? Por quê? Porque tudo vai com velocidade constante. Então, todas as forças estão em equilíbrio. Então, vamos lá. No aparelho 1, nós temos a seguinte situação, né? No equilíbrio estático, T1 é igual a P1. A massa P1, né, que é o peso 1, é a massa 1 vezes G. E nós sabemos que, né, a força aplicada, né, para poder levantar a massa com velocidade constante tem que ser igual à tração, né? Porque, de fato, a pessoa usa o fio para tracionar o peso. Então, agora eu posso usar justamente a condição de que T1 é igual a M1 vezes G para encontrar uma primeira relação entre a força e a massa usada lá, né, no equipamento, que é o M1.
Então, de fato, a força é igual a T1 e T1 é igual a M1 vezes G. Então, vamos guardar essa relação que daqui a pouco a gente vai usar ela. No aparelho 2, nós podemos escrever o seguinte, ó, P2, né, como está subindo também aqui o aparelho, né, usando velocidade constante, P2 é 2 vezes T2, ó, 2 vezes T2. E T2 é transmitido, né, pelo fio até a pessoa aplicar a força F. E esse F é a mesma força que foi aplicada no aparelho 1. Então, vamos escrever, ó, 2 vezes T2 igual a P2. Ou seja, que T2, passo 2 dividindo, é P2 dividido por 2. Então, é a massa 2, né, dividido por 2 vezes G, né, porque eu estou usando aqui justamente a relação do peso. Podemos escrever, então, que a força F é igual a T2. Então, F igual a T2. Lembra? Nós estamos falando do aparelho 2 aqui. F igual a T2. Ou seja, F é igual a massa 2 dividido por 2 vezes G. Então eu posso usar esta que está em vermelho e esta daqui para obter a relação, né, entre M2 e M1. Então agora vamos lá, vamos dividir termo a termo. Note, se eu pegar F dividir por F, dá 1 do lado esquerdo aqui. Se eu dividir M1, né, vezes G dividido por M2 dividido por 2 vezes G, o G cancela. Então, nós podemos escrever da seguinte forma, ó, M2 dividido por 2, dividido por M1 é igual a 1. Lembre de onde vem o 1, hein? É a divisão de F pelo próprio F, tá ok? Mas eu quero qual relação? M2 sobre M1. Então, essa divisão que está aqui pode ser escrita desta forma, que vocês estão vendo, né? Esse 2... está dividindo o M2, ele passa multiplicando. Então, a relação M2 sobre M1 é igual a 2. Resposta à letra D dessas alternativas, né? É a letra D. Então, aí nós analisamos, né, o equilíbrio não estático, né, o equilíbrio que nós temos de forças, mas com velocidade constante, né? Em alguns momentos, a gente pode comparar o equilíbrio estático, que a aceleração é 0. Mas tem movimento. Vamos para a questão 106 agora, caderno 5 amarelo. Um professor lança uma esfera verticalmente para cima, a qual retorna depois de alguns segundos ao ponto de lançamento. Então aqui eu já coloquei, né, a superfície e a altura máxima que ela vai atingir, né, porque se atira para cima, ela atinge a altura máxima e devolve. Então ele fez o movimento da esfera subir, né, ela vem até esta linha e retorna, né. Aí ele colocou um quadro mostrando grandezas cinemáticas, a velocidade e a aceleração. O módulo diferente de 0 igual a 0. Né? Aqui também, módulo diferente de 0 para aceleração igual a 0. O sentido para cima, para baixo, quando for diferente de 0, né? Uma vez que o movimento é na vertical, então o sentido é para cima e para baixo da velocidade. Agora, quando a velocidade é igual a 0, não tem sentido, né? Fica indefinido. E a aceleração, mesma coisa. A aceleração pode ser para cima e para baixo. E quando ela for nula, né, é indefinida. Então, as grandezas com módulo nulo não têm sentido definido, como ele indica aqui pelo asterisco. Ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a altura máxima. Ou seja, ele quer saber sobre essas grandezas cinemáticas o que está ocorrendo na altura máxima, que é aqui em cima, escolhendo uma combinação para os módulos e sentidos da velocidade e da aceleração. A escolha que corresponde à combinação correta é, notem aqui, item A, velocidade igual a 0 e aceleração diferente de 0 para cima. Então ele vai dar o valor do módulo e o sentido da grandeza, né? Quando for igual a 0, obviamente fica indefinido. Diferente de 0, ele tem que dar o sentido, se é para cima ou para baixo. Vamos analisar o problema. Então, o que ele fez de fato? Ele lança, ele lança uma bolinha, uma esfera, né? E essa esfera, depois que ele lança, a única força que está atuando sobre ela, que nós vamos considerar, é a força-peso. Ou seja, ela está sentindo a aceleração da gravidade. Todos considerando a questão do atrito aqui. Tá ok? Então, essa bolinha vai subindo, vai diminuindo a sua velocidade até parar, até atingir a altura máxima. Na altura máxima, ela para o movimento de ascensão, né, de subida, para voltar.
Então, na altura máxima, a velocidade é zero. Então, dessas daqui, nós temos só a letra A e a letra C. E a aceleração da gravidade, ela nunca cessa, ela sempre permanece constante, apontada para baixo. Então, a aceleração da gravidade, de fato, G, é a aceleração que está atuando sobre a esfera e é um vetor vertical, né? Tem a direção vertical para baixo. E olhando aqui nas alternativas, é justamente a letra C. Tá ok? Vamos lá. Agora a questão 114. Né? Você viu que eu estava com tanta pressa, estava tentando chegar já nela o mais rápido possível. Foi sem querer, eu toquei aqui na tecla errada. Então, questão 114 do caderno 5 amarelo. É uma questão de ondas agora, né? O petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som, onda mecânica, através deles. Então se usa, obviamente, ondas mecânicas, né, som, para descobrir o que se tem abaixo da superfície. E aí descobre-se petróleo desta forma, né? Considere que uma camada de 450 metros de um líquido se encontra presa no subsolo entre duas camadas rochosas, conforme o esquema. Então, vocês estão vendo aqui, né, a camada rochosa, o equipamento que emite pulsos, né, e uma camada de líquido de 450 metros entre as rochas, né? Aqui também a parte de baixo é rocha. Um pulso acústico que gera uma vibração mecânica é emitido a partir da superfície, né? Vocês estão vendo aqui novamente o emissor, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas, ou seja, esse equipamento emite e detecta pulso. Então ele gera um pulso, né? São um pacotinho de ondas aqui, né? E essas ondas se propagam pela rocha, atingindo a superfície aqui de separação entre a rocha e o líquido, se propaga pelo líquido, atinge outra superfície de separação líquido-rocha, e em cada superfície, né, de separação, ela reflete, ocorrerá a reflexão e também transmissão da própria onda. Então agora vamos lá. Então, um pulso acústico então, é emitido a partir da superfície, né, do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas. Então, ele emite um pulso e recebe duas vibrações refletidas. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido com a camada rochosa. Então, a primeira que ele recebe foi a reflexão nesta parte aqui, na primeira interface entre rocha e líquido. Tá? Primeiro pulso que ele recebe no detector. A segunda vibração deve-se à reflexão do pulso na face inferior, ou seja, na segunda interface. Tá ok? O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é de meio segundo. Então ele emite o pulso, ele caminha aqui, né, se propaga pela rocha, reflete na interface, volta, e meio segundo depois que ele foi emitido, ele é detectado. O segundo eco chega a 1,1 segundos após a emissão do pulso. Então ele emite o pulso, ele sofre a primeira reflexão, mas também transmite, e agora ele sofre a segunda reflexão nesta outra interface. Aí a segunda reflexão se propaga pelo líquido, volta, sofre de novo reflexão e transmissão e demora 1,1 segundo para ser observada pelo detector. Então aqui vocês estão vendo que são dois pulsos que são detectados com uma diferença de tempo entre eles, né? Só que o que nos interessa aqui, essa diferença de tempo, tem a ver com a reflexão na segunda reflexão que o pulso recebe. Neste caso, então, nós vamos ver que esse pulso, né, ele se propagou no líquido, né, duas vezes. Ele foi e voltou. Então, a distância que esse pulso teve, né, foi de 950 metros, né, que ele se propagou, porque ele passou pela primeira interface, refletiu na segunda interface e passou, né, depois que ele passa pela primeira, ele caminha 450
e volta 450, tá? Então, essa diferença de tempo que tem de chegada do segundo pulso, né, com a do primeiro, tem a ver justamente por essa diferença dele passar pelo líquido 2 vezes. Então, nós podemos usar uma relação bem básica, né, que é velocidade igual distância pelo tempo, lembrando que a distância aqui, né, é basicamente o dobro da distância da camada do líquido. Tá ok? E o tempo aqui tem a ver com a diferença entre a chegada dos 2 pulsos. Essa diferença é justamente o caminho que ele percorre, é devido ao caminho que ele percorre 2 vezes, que é o caminho que está o líquido. Então, a velocidade, o que ele pergunta? A velocidade do som na camada líquida em metro por segundo é um desses valores aqui. A velocidade é distância dividido pelo tempo, né? A distância, então, nós já sabemos que a distância que ele percorre aqui é 450 metros, só que 2 vezes. Então, é 2 vezes 450. E o tempo, né, é justamente dele percorrer essa distância, é a diferença de tempo que nós temos entre 1,1 segundo e meio segundo. Então, substituindo aqui, então, olha lá, 2 vezes 450 dá 900. 1,1 menos 0,5 dá 0,6. A gente pode reescrever isso daqui de uma forma, né, com números inteiros. Isso, 900 dividido por 0,6 é a mesma coisa que 9.000 dividido por 6. Simplificando por 3, né, dá 3.000 dividido por 2. 3.000 dividido por 2 dá 1.500. Resposta, o item D. Tá? Então, essa questão, o que eu chamo a atenção para você, essa questão de a onda estar se propagando por um determinado meio, através de reflexões, ela acaba, então, propagando-se 2 vezes a distância daquele meio. No caso do líquido, que era 450, né, ela teve que percorrer 2 vezes essa distância para poder retornar ao detector, né? E a diferença no tempo é justamente devido a esse caminho que o segundo pulso faz dentro do líquido. Por isso que nós fizemos desta forma a resolução. Tá ok? Vamos para a próxima. Questão 115, no caderno amarelo. É comum, em viagens de avião, sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas como celulares. A justificativa dada para esse procedimento é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações, via rádio, né, dos pilotos com a torre de controle. Então, notem a palavra aqui, ó, interferir, né, nas comunicações. Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as recebidas pelo avião, né, pelo rádio do avião, forem ambas audíveis. Não é essa a resposta. Tiverem a mesma potência, tiverem a mesma frequência, tiverem a mesma intensidade, propagarem-se com velocidades diferentes. Então aqui a questão principal é o problema da interferência, né? A interferência entre ondas eletromagnéticas. Mas o conceito da interferência, ele é muito geral. E a interferência, basicamente, é uma questão de frequência. Se as frequências das ondas eletromagnéticas estiverem próximas, aí sim elas se interferem. Não é nem tanto questão da intensidade, que tem a ver com a amplitude, nem com questão de velocidade, potência. A grande questão é a frequência, que é uma característica temporal das ondas eletromagnéticas. Então a ideia é de que frequência é um problema sério quando surge o problema de interferência. E nas comunicações entre os pilotos, pode ocorrer de algum celular ter frequência muito parecida com a que eles estão se comunicando, gerando, então, problemas de recepção da informação. Então, por isso que se pede para desligar justamente os celulares. Então, o problema aqui é frequência, tá ok? A frequência é o parâmetro, é a grandeza que está associada à interferência de ondas, tá ok? Vamos para a próxima.
a questão 119. Questão 119, né, do caderno 5 amarelo. Agora nós vamos para uma questão de termodinâmica. Vamos lá. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, a temperatura ambiente. Um motorista desatento a essa informação realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e, em seguida, verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era a recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Então, notem, né, logo após ele ter viajado, né, feito uma viagem muito longa, num asfalto muito quente, né, ele mediu ali, verificou que a pressão é P0 e a temperatura é T0. Essas são as condições iniciais, mas depois de feita essa viagem. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Então, já dá para perceber que os pneus estavam quentes, né? A pressão deveria ser maior, né, do que a medida, né, para a temperatura ambiente, porque a temperatura cai, né? Durante o resfriamento não é alteração de volume. Opa, falou que não há alteração de volume, e nós estamos vendo aí uma transformação, né, porque você tem a condição inicial e a condição final, o estado inicial e o estado final, e que o volume não muda, é uma transformação isovolumétrica, isocórica, né? O volume é constante. Aí sim, nós temos já uma relação entre P e T, tá? Que eles são diretamente proporcionais, tá? Isso é importante relembrar dentro da teoria, né, de transformações gasosas. Então, não há alteração de volume, é uma transformação isocórica. E na quantidade de ar, né, o número de mols, né, que temos ali do gás dentro do pneu. Considere o ar dos pneus como um gás perfeito, também denominado gás ideal. Pronto, está aí, né, justamente essa questão de você tratar tudo em termos das relações que eu estou falando, em que a pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Isso é justamente uma das leis aí dos gases perfeitos, né, de transformação. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura são apresentados pelo gráfico, pelos 5 gráficos, né, que são apresentados aí nas alternativas. Bom, primeiro, foi uma única transformação isocórica. Então, o gráfico que apresenta em duas transformações não pode aparecer aqui, então, como resposta. Então, o item A está descartado, onde aparece aqui, notem só, o primeiro trecho é uma transformação isobárica, né, a pressão é mantida constante. São dois processos aqui, um isobárico e um isocórico. E não foi isso que aconteceu. Então, o item A está descartado. No item B, a situação de ser uma transformação isobárica, não isocórica. Notem que aqui a pressão é constante. Então, o item B também não pode. No item C, observe que nessa transformação aqui, a pressão está aumentando. O que se espera nisso daí, né, lembra que a temperatura era alta, né, por causa do asfalto quente, ela atinge a temperatura de equilíbrio da temperatura do ambiente, ou seja, a temperatura diminuiu, como a pressão é diretamente proporcional, a pressão tem que diminuir também. E neste caso aqui a pressão está aumentando, descartada. Mesma coisa, né, mesmo comentário aqui, note que a pressão está aumentando, descartada. A nossa resposta, obviamente, o gráfico E. Então, isso de fato representa uma transformação isocórica, lembrando que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais, essa linha reta tem que passar pela origem aqui, e é o que ele está querendo indicar de fato nessa figura. Resposta, letra E, tá ok? Vamos para o próximo, 125, questão 125 do caderno amarelo. A utilização de tecnologia nuclear é um tema bastante controverso por causa do risco de acidentes graves, como aqueles ocorridos em Chernobyl, 1986, em Goiânia, 1987 e em Fukushima, 2011. Apesar de muitas desvantagens, como a geração de resíduos tóxicos, né, que são os resíduos radioativos, a descontaminação ambiental dispendiosa em caso de acidentes e a utilização de armas nucleares, a geração de energia nuclear apresenta vantagens em comparação a outras fontes de energia.
Então, apesar de todo esse problema aí, existe vantagem de estar usando energia nuclear para gerar energia elétrica. Agora, qual será essa vantagem? Né? A geração dessa energia, desse tipo de matriz de energia, que é a energia nuclear, tem como característica formar resíduos facilmente recicláveis. Bom, ele fala justamente que não, né? Você tem uma geração de resíduos tóxicos que não são tão recicláveis. Demora muito tempo para o resíduo, né, radioativo desaparecer, né, a radiação na natureza, ou diminuir para, obviamente, níveis toleráveis. Então, não, formar resíduos facilmente recicláveis não é o caso. Promover o aumento do desmatamento, bom, quando você vai construir a usina, realmente você pode construir em lugares que nem vegetação existe. Se existir, pelo menos localmente, obviamente, vai ter o desmatamento. Mas, de maneira geral, não. Né? Do jeito que está sendo colocado aqui, é promover o desmatamento de maneira geral, não local. Né? Contribuir para a produção de chuva ácida? Não, também não. Porque a chuva ácida, basicamente, é a geração, né, de poluentes atmosféricos que vão para a atmosfera e, obviamente, a chuva, né, faz com que esses poluentes voltem para a superfície. E no caso das usinas nucleares, você não tem essa emissão de poluentes para a atmosfera. Né? Emitir gases tóxicos são lançados no ambiente? Também não. Então, o ciclo de geração de energia elétrica por uma usina nuclear é um ciclo muito fechado, não liberando, naquele momento que ele está gerando energia, nenhum tipo de poluente diretamente no meio ambiente. Produzir calor sem o consumo de combustíveis fósseis. Justamente essa é uma das vantagens aí de usar a tecnologia nuclear. Tá? Então aí é a letra E, produção de calor sem emissão de consumo de combustíveis fósseis. A chuva ácida, por exemplo, é justamente devido à combustão, né, de combustível fóssil. Então a letra E é a alternativa aí. Questão 130, caderno 5, amarelo. Aqui uma questão, né, que tem a ver com dinâmica, né, e talvez de todas as questões que a gente vai ver, é a questão mais complicadinha aí, que nós vamos ter que fazer algumas considerações para que você possa estar entendendo por que nós vamos estar relacionando as forças da maneira que eu vou apresentar para vocês. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas, né? Corda 1 e 2. Olhando aqui a figura, vocês já podem ver, ó, a corda 1, aqui do lado esquerdo, né? Aqui é uma caixa, né? Daqui a pouco ele vai estar mencionando. E uma corda 2 que vocês estão vendo aqui, tá? Deixa eu ver só um minutinho aqui, pessoal, sem problemas. Usadas para prender uma carga de massa 200 kg na carroceria, conforme a ilustração. Então, nós temos aqui uma carga, né, de 200 kg na carroceria, né, e essas duas cordas servem para prender essa carga. Né? Quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração é constante, igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Então, ele sai do repouso, tem essa aceleração, ele vai aumentando a sua velocidade para a direita aqui, tá? E quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante e igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, quando ele freia, ele tem essa aceleração e vai diminuindo a sua velocidade. Em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência de movimento. E o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. Ou seja, o movimento do caminhão sempre será para a direita, tá? Mesmo no caso de acelerar ou então de frear, né? O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é igual a 0,2. Então entra aqui considerações de atrito, né? Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. As tensões iniciais nas cordas iguais a zero e as duas cordas ideais. Então, no início, né, obviamente não está tendo tração nas duas cordas, né, que é o momento em que ele ainda não saiu, né, não tem velocidade, e as cordas são ideais, ou seja, não tem massa e não são extensíveis, né, você não
não permite aumento de comprimento. Então elas são consideradas ideais. Nas situações de aceleração e frenagem do caminhão, as tensões na corda 1 e 2 em Newton serão. Bom, ele está perguntando qual é a tensão em cada corda, considerando tanto o momento em que ou o intervalo de tempo que ele está acelerando, e assim como o intervalo de tempo que ele está freando. Então vamos ver as alternativas. Olha, aceleração, quando ele está acelerando, a tração 1 é 0 e a tração 2 é 200 newtons. Durante a frenagem, T1 é 600 e T2 é 0. Então as alternativas vão, né, sendo colocadas dessa forma, né, o valor de cada tração na aceleração e na frenagem. Então vamos analisar agora aqui. Como tem atrito, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês imaginarem é o seguinte: imagine que não tem atrito. Se ele acelera, né, com 3 metros por segundo e não tiver atrito, a tendência da caixa é permanecer parada. Lembra aquela questão da inércia? O corpo tende a manter, né, seu estado de movimento. Então, ao caminhão, né, começar a acelerar, aumentar a sua velocidade, a tendência da caixa é ficar onde está. Então, no momento da aceleração, a tendência da caixa ficar no mesmo lugar faz com que a tração na corda 1 seja 0. Né? A corda 1 ficaria, entre aspas, solta. E a tensão fica toda sobre a corda 2. Isso pensando sem atrito, ok? Lembrando que no início ele coloca, no início a tração em cada corda é 0. Então, como a tendência, de fato, é o corpo permanecer parado por inércia, então vai haver uma tensão na corda 2, mas não haverá tensão na corda 1. Então, esse é o primeiro fato importante, porque na aceleração, T1 tem que ser 0, descartando D e E. Tá ok? Então, obrigatoriamente, T1 tem que ser 0. Agora, conforme a tendência, né, na aceleração ir para a direita, aqui o caminhão está indo para a direita, né, surge o atrito. Só que, como a tendência do corpo é permanecer parado, o atrito vai ter que atuar de forma a ficar neste sentido, né? Para a direita também, porque a tendência do corpo é ir para a esquerda, né? Vamos pensar assim, olhando para o caminhão. A tendência da caixa é ir para a esquerda. Como o movimento da caixa, a tendência é ir para a esquerda, a força de atrito é para a direita. Como nós temos também a tração T2 aplicada ao corpo, enquanto T1 não existe, então nós estamos vendo que a força resultante sobre a caixa é T2 sobre e o atrito. É a tração T2 mais o atrito, que vai ser igual a massa vezes a aceleração, que a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Então, na situação de aceleração, primeira coisa que nós identificamos é que T1 tem que ser 0. E o atrito, como nós vamos precisar do cálculo dele, né, para poder calcular quem é T2, o atrito, né, o atrito estático, é o coeficiente de atrito vezes a normal. Mas nesse caso, né, o caixote aqui, a caixa, ela está posicionada numa superfície plana. E aí você tem que lembrar que numa superfície plana, a força normal que aparece na força atrito é igual ao peso. Então é 0,2 vezes o valor do peso. E o peso, nós temos o valor aqui da massa da caixa, e o G é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós podemos calcular o atrito como sendo 0,2, que é o coeficiente de atrito, vezes o peso, que é 200 vezes 10, 2.000. Se fizer rapidamente essa conta, a força de atrito é 400 newtons. Ok? Agora vamos, né, usar aquele fato que nós já conhecemos. A força resultante é T2 mais o atrito igual massa vezes aceleração. Então, está aqui, né? T2 mais o atrito igual massa vezes aceleração. T2 não conhecemos, mas o atrito é 400, a massa é 200 e a aceleração é 3. Fazendo esse cálculo aqui, 3 vezes 200 é 600. O 400 está somando, vai passar subtraindo. 600 menos 400 dá 200. Então notem, né? Agora nós temos que T1 é 0 e T2 é 200. Então T1 e T2, T1 0 e T2 200, nós temos a A e a B. Nós só temos essas duas agora, porque
aqui T2 deu 600. Vamos ver a frenagem, né? Agora a frenagem, né? A hora que o caminhão começa a frear. Na frenagem, a coisa é muito parecida. Eu tenho que esquecer o atrito. Se eu esquecer o atrito, na hora que o caminhão começa a frear, a tendência da caixa é ir para frente, manter o seu movimento por inércia. Aí vai ter tensão na corda 1, mas na corda 2 não, ela fica solta, entre aspas, né? Então a tensão dela é 0. E, de fato, né, como a tendência da caixa é ir para a direita, a força de atrito é contra esse movimento. Ou seja, a força resultante, de novo, é a tração vezes o atrito, só que agora é T1. Agora, como o movimento é para a direita, eu poderia usar sinais negativos para as forças, porque está contra o sentido da velocidade. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou colocar o sentido positivo para a esquerda, de tal forma que eu não tenha que usar sinais negativos aqui. Então, vamos lá, vamos fazer a análise agora. Na desaceleração, T2 é 0, certo? Porque a tendência, obviamente, a caixa é ir para a direita e deixar solta a tensão 2, ou seja, deixar T2 igual a 0. E agora, o atrito. O atrito é o mesmo atrito, né? É o coeficiente de atrito vezes a massa, 400 newtons. Nós já fizemos esse cálculo. A força resultante, tração mais atrito igual massa vezes aceleração. Substituindo, agora vai ficar assim, né? A desaceleração, no caso, é 5 metros por segundo ao quadrado, vezes 200. 5 vezes 200 é 1.000. O 400, de novo, vai passar subtraindo aqui. 1.000 menos 400 dá 600. Portanto, nossa resposta é a A. Então, aqui vocês estão vendo que o T1 é 600 e o T2 igual a 0, né? Como nós calculamos agora abaixo aí o T1. Tá ok? Então, a resposta dessa é a A. Ok? Vejam que eu usei essa questão, né? É interessante, às vezes, você, durante um exercício que tem atrito, tirar o atrito e ver o que acontece sem o atrito. Isso fica mais fácil para raciocinar a ideia de como que ocorre, né, aquele o movimento da caixa, né? Porque aí o atrito, de fato, se comporta da maneira que nós analisamos ali. Ok? Vamos para a próxima. Questão 133. Caderno 5 amarelo. Os raios cósmicos são fontes de radiação ionizante potencialmente perigosas para o organismo humano. Para quantificar a dose de radiação recebida, utiliza-se o sievert, definido como a unidade de energia recebida por unidade de massa. A exposição à radiação proveniente de raios cósmicos aumenta com a altitude, o que pode representar um problema para as tripulações de aeronaves. Recentemente foram realizadas medições acuradas das doses de radiação ionizante para voos entre Rio de Janeiro e Roma. Os resultados têm indicado que a dose média de radiação recebida na fase cruzeiro, que geralmente representa 80% do tempo de voo, do tempo total de voo, desse trecho intercontinental, é 2 microsievert por hora. Então, note, né, os tripulantes da aeronave, eles acabam recebendo por hora, numa viagem dessas, 2 microsieverts de radiação. E é quando está na fase cruzeiro, que de fato é 80% do tempo total, né, de voo. As normas internacionais da aviação civil limitam em 1.000 horas por ano, o tempo de trabalho, né, para as tripulações que atuam em voos intercontinentais. Então, o tempo máximo é esse, sendo que 80% desse tempo máximo, que é 1.000 horas, corresponde ao tempo de voo em fase cruzeiro, aonde ele recebe energia, né, da radiação de raios cósmicos, né? Considere que a dose de radiação ionizante para uma radiografia torácica é estimada em 0,2 milisievert, ok? 0,2 milisievert. Agora vamos ver o que ele pergunta. A quantas radiografias torácicas corresponde a dose de radiação ionizante a qual um tripulante que atue no trecho Rio de Janeiro-Roma é exposto ao longo do ano? Então, notem só, né, a gente já sabe que durante o ano são 1.000 horas, né, de voo que o tripulante pode fazer. Ele está recebendo, né, em 80% dessas 80.000 horas, 2 microsievert por hora. Então nós vamos ter que calcular quantas horas
na fase cruzeiro, nós temos para esse tripulante, tá? Que vai estar aí em torno de 1.000 horas por ano de trabalho, né? Vamos lá, isso não é muito complicado. O tempo de voo anual máximo é 1.000 horas. Em tempo de cruzeiro é 80%, são 800 horas que ele permanece em voo em fase de cruzeiro, recebendo energia ionizante que tem aí um potencial cancerígeno, né? Então, ele tem aí, 800 horas de voo em que ele recebe essa energia. Agora, a gente precisa saber, nessas 800 horas, o total de energia ionizante, radiação ionizante, que ele recebe. Isso não é muito difícil de fazer. A radiação total recebida vai ser, basicamente, né, vou colocar aqui como RS, a radiação recebida, vai ser o quanto ele recebe de radiação por hora, vezes o total de horas que ele, obviamente, está recebendo essa radiação. Então, é 2 vezes 800, dá 1.600, aí cancela horas, né, a unidade horas. Então, ele recebe, né, durante o tempo em cruzeiro, 1.600 microsieverts. E a gente vai ter que comparar isso com a radiação ionizante recebida por uma radiação torácica, que é 0,2 millisieverts. Então, vamos transformar microsieverts para millisieverts, né? Então, vai ficar desta forma, ó, transformando 1.600 em potência de 10, então dá 1,6 10 a terceira, e o micro, né, é 10 a menos 6. Agora nós temos multiplicação de potência de mesma base, somos expoentes. 3 mais menos 6. Mais menos 6 é menos 6, né? É 3 menos 6. Então, nós temos aqui 1,6, 10 a menos 3 sieverts. 10 a menos 3 é millisieverts. Pronto, agora eu posso comparar esse valor de radiação recebida com o valor que nós temos aqui da radiografia, né? Que é 0,2 millisieverts. Então, qual é o número de radiografias? O número de radiografias é o total recebido, que é 1,6 millisieverts, dividido pelo, né, o valor de uma radiografia, que é 0,2 millisieverts. Notem que, como é N, né, o número, né, de radiografias, não tem unidade, então o millisieverts cancela. 1,6 dividido por 0,2 é a mesma coisa que 16 dividido por 2, dá 8. A resposta, a letra A. Ok? Então está aí a análise e os cálculos que devem ser feitos para chegar à resposta desta questão. Próxima, questão 135, caderno 5 amarelo. Uma concessionária é responsável por um trecho de 480 quilômetros de uma rodovia. Nesse trecho foram construídas 10 praças de pedágio, onde funcionários recebem os pagamentos nas cabines de cobrança. Também existe o serviço automático, em que os veículos providos de um dispositivo passam por uma cancela, que se abre automaticamente, evitando filas e diminuindo o tempo de viagem. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar a passagem em uma cabine é 3 minutos, ok? Então, note aí, está dando tempo de 3 minutos para passar por uma cabine no pedágio, e são 10 praças de pedágio, né? E as velocidades máximas permitidas na rodovia são 100 km por hora para veículos leves e 80 km por hora para veículos de grande porte. Então você vê que tem essas limitações. Considere um carro e um caminhão viajando, ambos com velocidades constantes e iguais às máximas permitidas, que nós já sabemos, para o carro 100 km por hora, para o caminhão 80 km por hora. E que somente o caminhão tenha serviço automático de cobrança. Só o caminhão passa pelo automático, então ele não perde tempo na praça de pedágio. Comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia? Então notem aí que o carro, mesmo parando, né, nos pedágios, ainda tem vantagem no tempo. Então vamos lá, vamos fazer o cálculo. O total a ser, né, percorrido é 480 quilômetros. A velocidade do caminhão, uma vez que ele não... Basicamente, ele passa pelo automático, ele não perde tempo no pedágio, nós vamos poder calcular diretamente em horas quanto tempo ele gasta para percorrer essa distância. É só pegar a distância e dividir pela velocidade aqui, né?
Então vamos lá, do caminhão, tempo do caminhão. Nós sabemos que tem essa relação, velocidade é basicamente o deslocamento, nesse caso aqui, como sempre não muda o sentido do movimento, o deslocamento é igual à distância percorrida, dividido pelo intervalo de tempo gasto. Podemos alterar a equação para poder calcular o tempo. Então, o intervalo de tempo é a distância dividido pela velocidade. Então, a velocidade do caminhão é 480, né? Quilômetros, a distância que ele tem que percorrer é 480 quilômetros e a velocidade é 80 quilômetros por hora. Fazendo a divisão aqui, dá 6 horas, né? Então, o caminhão gasta 6 horas para percorrer esse trajeto, esse trecho. Agora, o carro, ele já gasta um certo tempo no pedágio. Mas quanto tempo ele gasta no pedágio? São 10 praças de pedágio. E ele perde 3 minutos. Então, nós podemos calcular, no caso do carro, o tempo gasto no pedágio. É 10 pedágios, 3 minutos, dá 30 minutos, dá meia hora. Isso daqui ele já gasta somente parando para pagar o pedágio. Agora, o outro tempo, que é devido, né, ao trecho todo, aí a gente vai considerar, né, desconsiderar aceleração, desaceleração, né, nessa ideia aí, e achar que ele está percorrendo 480 km a 100 km por hora. E depois a gente vai somar esse tempo com esse perdido no pedágio. Nós vamos fazer esse tipo de análise, para facilitar o cálculo, obviamente. Então, igual ao que nós fizemos para o caminhão, no caso do carro, nós vamos pegar o 480 km e dividir por 100 km por hora, que dá 4,8 horas. Só que eu preciso somar com essa meia hora aqui. Então, o tempo total do carro é 4,8 horas mais meia hora, 5,3 horas. Portanto, agora eu posso fazer o cálculo da diferença. Só que essa diferença, ela vai estar em hora. Então, a diferença de tempo, né, o intervalo do caminhão, né, de tempo do caminhão, menos o intervalo de tempo do carro. 6 horas menos 5,3 horas é 0,7 da hora, né? Transformando em minutos, porque ele pede em minutos, é 0,7 vezes 60, né? 1 hora e 60 minutos. Né? Fazendo a continha, essa é bem fácil, dá 42 minutos, e a resposta é o item B. Ok? Então aí, algumas hipóteses para a gente fazer o cálculo, mas não é muito complicado, tá? Usando aí a equação de velocidade média, basicamente a gente resolve essa questão. Ok? Então finalizamos aí a apresentação, né, da resolução comentada. Espero que você tenha gostado, né, visto aí alguns pontos interessantes da resolução, um experimento, né, que nós fizemos, 2 experimentos que fizemos. Tá ok? Compartilhe aí se gostou com os colegas e procure estar assistindo às aulas, revendo, né, essa aula, né? Cada vez que você revê, você aprende um pouquinho mais, entendendo por que eu fui resolvendo das formas que fui apresentando. Principalmente aquela do caminhão, onde tem as 2 trações, né? É bem interessante, porque lá nós temos o atrito e, às vezes, você pensar no sistema sem o atrito permite você tirar as conclusões necessárias para a montagem das equações na física. Depois, colocar o atrito é só mais uma força dentro do sistema. Então, se você gostou, curta, compartilhe com os amigos, acione o sininho para receber mais informações. Lembre aqui que é um trabalho voluntário, né, que a gente está tentando passar para vocês aí muita informação para você, né, conseguir ter um resultado muito bom aí no vestibular. Tá ok? Valeu, pessoal. Até a próxima.